Não é novidade para ninguém. Enquanto você me ouve, Memphis estuda maneiras de negociar Ja Morant. E pela primeira vez desde a chegada do armador em Memphis, a franquia está ouvindo propostas pelo jogador. Depois de muitas lesões e polêmicas, os Grizzlies finalmente estão dispostos a seguir sem Ja Morant no seu elenco. E neste vídeo aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo envolvendo o nome de Ja Morant até o momento. A situação interna piorou e Ja Morant acabou se envolvendo numa discussão acalorada com o companheiro de time, sem contar que a relação dele com o treinador do Memphis não está nada boa, e tudo indica que Ja Morant será negociado. Dentro da quadra, Ja Morant continua sendo um talento especial, mas fora dela ele segue sendo um problema recorrente para Memphis. Por isso, um recomeço é necessário para jogador e para a franquia. A saída de Ja Morant do Memphis Grizzlies está mais perto do que nunca e vamos falar disso agora mesmo. E vai logo deixando seu like e se inscreve se você não for inscrito, porque vai começar mais um vídeo no canal do Quádruplo Duplo. Sem muita conversinha e sem enrolação, vamos falar sobre o polêmico armador camisa 12 da organização Memphis Grizzlies. E no dia 9 de janeiro, o maior jornalista do mundo inteiro veio a público e informou a seguinte notícia: o Memphis Grizzlies, pela primeira vez na era de Ja Morant, está disposta a negociar o jogador. E eu acredito que isso aqui não pegou ninguém de surpresa. Ja Morant tem se envolvido em polêmicas e isso não é de hoje. O jogador também sofre com lesões ao longo dos anos. E por falar em polêmica, se liga nesse vídeo que eu tô rodando para vocês aí agora. Simplesmente Ja Morant e Vince Williams Jr., dois companheiros de time, em uma discussão acalorada nos treinos. O clima nos vestiários não deve estar nada legal em Memphis. Ja Morant também não tem uma boa relação com o treinador e a notícia de troca iminente parece ter deixado tudo à flor da pele. Um dos jogadores mais explosivos dentro de quadra, acabou se tornando um rapaz problemático fora dela. Mas eu quero dar uma segunda chance a ele. Eu acredito fortemente que é extremamente necessário um recomeço na carreira de Ja Morant. Ele precisa sair de Memphis, assim como o Memphis precisa se desfazer do jogador. Eu realmente acredito que ele é uma ótima pessoa. O que complica é todas essas polêmicas que vêm acompanhando ele durante toda a sua carreira. Essa vontade do Memphis em negociá-lo, eu acho que acabou vindo muito tarde. Ja Morant no momento está em baixa e eu lembro que no ano passado surgiu rumores de uma possível troca. Hoje, sem muito valor, aparentemente Ja Morant será negociado e quem perde com tudo isso é a própria franquia. Não é novidade para ninguém que Ja Morant joga pra caramba. É o seu extra quadra que tem deixado a desejar. É todos esses problemas fora de quadra que vêm impactando diretamente no seu jogo. Relatos nos últimos dias dizem que uma troca de Memphis envolvendo Ja Morant seria pior do que o Atlanta recebeu no negócio que enviou Trae Young para o Washington. E agora que o preço caiu, Memphis vai negociá-lo. Como falei, Ja Morant precisa recomeçar em outro lugar. E já que você viu na thumbnail e leu o título deste vídeo, vamos falar sobre o Miami Heat, que é o favorito para fechar uma troca por Ja Morant. E a jornalista Rachel Nichols, da Sports Illustrated e Fox Sports americana, informou nesta semana que Ja Morant tem um desejo de jogar em Miami. E fontes próximas ao Heat também dizem que há um interesse mútuo da franquia em contar com o jogador. E as notícias dizem que já houve esse primeiro contato entre Miami e Memphis sobre a disponibilidade de Ja Morant. Mas essas mesmas fontes informam que essa relação entre Ja Morant e Miami Heat ainda é muito prematura. Então ainda é muito incerto do Ja Morant acabar jogando no Miami Heat, mesmo esse sendo o seu destino favorito. E o que está certo mesmo é que hoje o Miami Heat é o principal time na busca por Ja Morant. E eu te falo, eu não me surpreenderia se em qualquer momento, a partir deste vídeo, uma troca por ele fosse concretizada e ele fosse anunciado como o mais novo jogador do Miami Heat.
Inclusive, assim como eu já tinha uma arte pronta do Trae Young sendo trocado para o Washington para eu postar lá no quádruplo duplo, eu também já tenho a arte pronta do Ja Morant com a camisa do Miami Heat, pronto, preparado para postar essa notícia de troca do jogador. E quando eu paro para fazer artes como essa, para postar lá no Instagram do QD, é porque as coisas já estão muito bem encaminhadas, pelo menos na minha cabeça. E o jornalista Chris Haynes, do Prime Video americano, diz que esse interesse do Miami Heat no jogador não é de hoje. A franquia de South Beach tem desejado o jogador há muitos meses. E eu acho que seria perfeito para Ja Morant. Seria um bom destino e eu não sei o que os torcedores do Miami Heat têm achado sobre isso. O que eu vejo de comentários lá nos Estados Unidos é que dizem que Ja Morant está com preço baixo, e isso é verdade. Ele está com preço baixo e é hora certa para Miami conseguir mais uma estrela. Ja Morant precisa sair de Memphis e deixar todos os seus problemas lá na cidade do Tennessee. E ele indo para uma franquia como o Miami Heat, que tem um presidente como Pat Riley, que já mostrou que nunca teve problemas em apostar em jogadores questionáveis. Eles também têm Erik Spoelstra, um dos melhores treinadores que já pisou numa quadra da NBA. Sem falar da Heat Culture, a cultura Heat, que pode muito bem consertar o jogador caso ele queira. E vamos combinar, quem é que não quer ver o Ja Morant do Velho Testamento e ele voltar a ser feliz praticando o basquete? O jornalista Zach Lowe, lá nos Estados Unidos, reporta que um possível pacote do Miami Heat oferecido a Memphis ficaria algo em torno de Tyler Hero, Terry Rozier e nada mais que isso. Lembrando que nessa temporada de trocas da NBA, muita coisa é falada, muita notícia vem à tona e muitos rumores também. Então, antes de cravar qualquer coisa, eu prefiro esperar as coisas serem oficiais. Enfim, muita coisa pode acontecer. Afinal, a trade deadline, a temporada de trocas, é uma loucura. Mas é isso, velho. Eu acredito muito no recomeço de Ja Morant e um recomeço para ele é de extrema importância. E a notícia quente que bombou também essa semana é de que uma casa em Miami foi comprada no valor de 3,2 milhões de dólares. E essa casa foi comprada pela Demetrius Morant Trust, uma estrutura fiduciária ligada a Ja Morant. Demetrius Morant é o nome do jogador. E essa tal de estrutura fiduciária, para quem não entende, nada mais é do que um arranjo jurídico em que uma pessoa ou uma entidade administra os bens em nome de outra pessoa. Enfim, eu acho que é isso. Eu pesquisei aqui, se eu estiver errado, alguém vai me corrigindo aí. E aí, como vocês já sabem como é a internet, tá todo mundo falando que Ja Morant já tem uma casa em Miami para morar e tá todo mundo só esperando o anúncio. Muitas dessas notícias acontecem em períodos de troca. Jogador comprando casa, jogador vendendo sua casa. Então, vamos esperar. Mas eu acredito que sim, Ja Morant será trocado e eu aposto minhas fichas que ele será jogador do Miami Heat. Acredito fielmente que esse seria o melhor destino para ele. E falando no preço dessa troca, Memphis está pedindo algo em torno de uma escolha de primeira rodada e um jovem talento. E eu acho que dependendo de quem seja esse jovem talento, eu acho muito difícil o Memphis receber esse pacote com uma jovem estrela e uma escolha de primeira rodada. Todos conhecem o potencial de Ja Morant, mas vamos combinar que ele está em baixa no momento. E sem contar que estamos numa época onde um jogador como Trae Young, numa fase parecida com a do Ja Morant, claro, tirando todas as polêmicas, saiu por um preço de apenas 2 jogadores só para bater o seu salário. A Atlanta saiu dessa troca sem nenhuma escolha de primeira rodada e eu acho que a mesma coisa pode acabar acontecendo com o Memphis Grizzlies. E o jornalista Mark Stein, renomado jornalista americano, reporta que a franquia Miami Heat sempre está de olho nas estrelas que podem vir a ser disponibilizadas para a troca. Mas ele também não sabe até onde a franquia Miami Heat pode ir por Ja Morant. Ele deixa claro publicamente que não sabe se o Miami chegaria a envolver escolhas de draft em um negócio por Ja Morant. Muito menos talvez 1 ou 2
jovens talentos neste negócio, como é o pedido do Memphis Grizzlies. E sem contar que nas últimas temporadas a liga já viu diversas trocas absurdas. Jogadores como Desmond Bane e Michael Bridges já saíram de seus times por mais de 5 escolhas de primeira rodada cada um. A troca do Luka, que acabou enviando apenas uma maldita escolha de primeira rodada para o Dallas Mavericks. E eu nem quero falar de Anthony Davis e Max Christie, porque isso não é um negócio que você faz por um cara como o Luka Doncic. Mas eu acho que essa troca envolvendo o Ja Morant, eu acho que vai caber as duas franquias envolvidas no negócio entenderem qual é o verdadeiro valor de Ja Morant no momento. Você não está trocando por um cara que foi All-Star anos atrás. Você está trocando por uma estrela que está em uma fase péssima. Afinal, qual é o valor de Ja Morant hoje? Eu acho que, para efeito de comparação, Ja Morant, Trae Young e LaMelo Ball são caras parecidos. Ja Morant e LaMelo Ball sofrem bastante com lesões e com o decorrer do tempo eles pararam de ser unanimidade em seus times. Trae Young também sofre com lesões recentemente e deixou de ser a cara do Atlanta Hawks com a ascensão de Jalen Johnson. Aqui temos 3 bons armadores que entraram na liga com muito, mas muito hype e acabaram se perdendo no meio do caminho por diversos motivos. E claro, nenhum desses 3 estão acabados, longe disso. Mas como eu já falei aqui nesse canal, eu me iludo fácil. E eu acredito que esses 3 jogadores podem vir a ser peças fundamentais em seus times. Mas para isso acontecer, eles precisam se dedicar. Então sim, eu acho que esses 3 possuem um valor parecido, mas não igual. Trae Young foi trocado por apenas 2 jogadores só para bater o seu salário. E LaMelo Ball teve rumores de que ele seria trocado, mas pelo que eu venho apurando recentemente, parece que ele deve finalizar a temporada em Charlotte. Eu acredito que, diferente de Trae Young, LaMelo Ball pode ter um valor melhor caso ele seja negociado. Eu acho que um pacote envolvendo até 2 escolhas de primeira rodada pode até ser um valor ok por LaMelo Ball. Mas se você incluir jovens talentos, eu acho que já fica caro demais por um cara que vive se lesionando. E mesmo gostando de LaMelo Ball, vamos combinar que às vezes parece que ele não leva tão a sério a sua profissão de jogador profissional de basquete. E temos Ja Morant, e na minha opinião, Ja Morant do Velho Testamento sairia facilmente por 3 ou 4 escolhas de primeira rodada. Isso atrelado a mais ativos, mais jogadores ou jovens talentos. Mas não estamos no passado, estamos em 2026. Depois de muitas lesões e polêmicas, o seu valor acabou caindo. E segundo o pedido de Memphis, eles querem um jovem talento e uma escolha de primeira rodada. Mas eu acredito que um negócio correto por Ja Morant no momento seria esse jovem talento que beirasse em torno dos seus 18 pontos por jogo, e infelizmente isso a gente só descobre com o tempo, e mais 2 escolhas de segunda rodada. Eu acho que esse seria o pacote ideal por Ja Morant. Um jovem talento e 2 escolhas de segunda rodada. Já vai dizendo aí nos comentários o que você achou desse pacote. E como eu falei, Memphis acabou pedindo um jovem talento e uma escolha de primeira rodada. E dependendo de quem você inclua nesse pacote, eu acho que pode ser justo para você conseguir um cara como o Ja Morant. Memphis no momento não tem nenhuma estrela. Eles têm Kelly Ware, um pivô que pode vir a ser promissor. E eles têm também o pivô Ben Adebayo, que eu li algumas notícias dizendo que ele não se encaixou muito bem no ataque desse novo time do Miami. Eu não estou assistindo os jogos do Miami, não posso dizer. Mas a principal estrela do Miami hoje é ele mesmo, Ben Adebayo. Então a chegada de Ja Morant pode mudar as coisas lá em Miami. Mas qual seria esse jovem talento não só do Miami, de outra franquia que esteja interessada no jogador para fazer esse negócio? A temporada de trocas acaba só no dia 5 de fevereiro e tem muita coisa para acontecer até lá. Mas nem só de Miami viverá este vídeo. Tem uma outra franquia interessada no jogador. E estamos falando do Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks está olhando para todos os lados. Eles estão querendo dar um time para Giannis competir, porque parece que o grego não está nada satisfeito lá em Milwaukee. Como eu já falei, ele pode vir a público, ele pode vir falar que está satisfeito. Ele falou recentemente que nunca pediria a troca de Milwaukee, mas eu sei que esse cara é um vencedor. Ele quer vencer mais um título, e se Milwaukee não vai dar um time para ele,
liberte-o. E falando no Giannis, quem não viu o que aconteceu essa semana, o Milwaukee Bucks estava tomando uma sapatada do Minnesota Timberwolves. Eles perderam por 30 e no terceiro ou quarto período, não lembro muito bem, os torcedores do Milwaukee Bucks estavam vaiando o time. Giannis Antetokounmpo, depois de uma cesta e falta, vaiou de volta. Ele claramente ficou incomodado com a chateação dos torcedores na arena. E eles estavam vaiando com motivo. O time não está nada bem na temporada e eles perderam feio para os Lobos de Minnesota. Pelo que eu venho apurando, há um interesse legítimo do Milwaukee Bucks em trocar por Ja Morant. É como eu falei, o Milwaukee Bucks está desesperado. Eles estão querendo Ja Morant, já olharam para Malik Monk no Sacramento, já estão olhando para Zach LaVine, que também está lá, Jeremy Grant, enfim, eles estão querendo muitos jogadores, na esperança de acertar em um. Eu não acho que Ja Morant resolveria todos os problemas do Milwaukee Bucks. Não acho que só uma negociação, só uma chegada lá em Milwaukee resolveria os problemas. O Milwaukee Bucks está longe de competir na NBA atualmente. Eu sinto também que a diretoria atual do Milwaukee Bucks está um pouco perdida e pressionada com toda essa situação envolvendo o maior ídolo da organização Milwaukee Bucks desde Kareem Abdul-Jabbar. Eles se veem pressionados e eles sabem que precisam fazer alguma coisa até 5 de fevereiro de 2026. E falando de Ja Morant, ele precisa de um time com um mercado forte e com uma cultura estabelecida. Eu sinto muito a torcedores do Milwaukee e a própria organização, mas vocês sabem que os Bucks não se encaixam nesses quesitos. Ja Morant precisa se consertar e se concentrar em jogar basquete e apenas basquete. Eu acho que nas mãos de um cara como Erik Spoelstra, Ja Morant pode vir a ser o Ja Morant do Velho Testamento. Mas me diz aí, qual é o melhor destino possível para Ja Morant? Você aí aceitaria o camisa 12 no seu time? Ele resolveria os seus problemas? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês e eu estarei de olho nos comentários. Mas é isso aí, família. O vídeo de hoje vai chegando ao fim. O assunto de hoje foi para falar sobre Ja Morant. Vai ser trocado? Não vai ser trocado? Vamos descobrir nas próximas semanas. Mas é isso aí. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. O canal do QD segue firme na busca para bater a meta de 2.000 inscritos. Muito obrigado para você que me acompanha, que já é inscrito no canal do QD. Manda esse vídeo para seu amigo fã de NBA, para ele ficar por dentro de tudo o que está acontecendo envolvendo o nome do Ja Morant. Deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, que você estaria fortalecendo não somente a mim, mas toda a comunidade do basquete no Brasil. Deixa seu like, se inscreve, que é a sua maneira de me motivar a trazer mais conteúdos do mundo da NBA para vocês. Eu me chamo Kleber, você está no canal do QD e eu tenho um encontro marcado com vocês no próximo vídeo. Até mais!